Agora a história começa. Porque olha aqui, a gente tem a primeira camada é uma camada que a gente não tem acesso, é uma camada que é dada, que eu não tenho o que fazer, eu não tenho um princípio terapêutico em cima, eu não tenho como abordá-la, eu não tenho como alterar, eu só tenho como conhecer, e conhecer não vai me ajudar a grande coisa. Pode dar algum auxílio em algum momento da vida, mas não é que também vai ser definitivo. Então a primeira motivação é a motivação de ser ontológico. Dá para entender isso que eu falei ou não? É um ser anterior à tua própria manifestação. Isso é, na verdade, a condição de ser. Você é a partir de. Dá para entender isso ou não? É como se... Presta atenção que isso aqui é muito bonito. Guilherme. A grande cadeia do ser. A primeira camada é uma inscrição numa cadeia. Você é numa tradição de ser. Tá? Então, existem seres humanos que têm uma comunhão contigo. A gente nota um agrupamento de pessoas, às vezes. É como se há uma comunhão de ser. E existem pessoas que têm outra qualidade de ser. Humano, né? Não é ser cinzeiro, é ser humano. Isso é nos princípios da afinidade, inclusive. Então, às vezes, a gente tem uma afinidade que a gente não sabe, a gente veio de vidas passadas. Os espíritas ficam comigo nessa hora. Como é que você sabe? Você na vida passada pode ser inimigo dele. Então, não estou brincando. Vida passada, beleza, mas eu estou falando assim, tem uma afinidade que é uma afinidade ontológica. Você tem uma identidade, uma comunhão. É como se você estivesse na mesma cadeia. Não é porque o sol de um está em Libra, o sol de outro também está em Libra. Às vezes é, mas tem uma coincidência ali ontológica. Tem uma afinidade, tem coisas que casam melhor. Existe uma ciência astrológica, inclusive, que tenta ver isso, chamada sinastria. Ela é muito dificultosa, ela é muito difícil de conseguir fazer, e a maior parte das vezes não dá para fazer. Tá? Serve para pouquíssima sinastria. Mas é uma tentativa razoável. É razoável a tentativa da sinastria. Mas não chega lá. Mas é bacana, é uma tentativa. Tá? Então existe ali, na primeira camada, é como se a gente tivesse inscrito numa tradição de ser humano. Tá? São estirpes ontológicas, e não sociais, não de cor, não de raça, não de língua. Olha aqui que bonito. É uma primeira tradição, uma primeira linha. A segunda camada ainda é uma motivação passiva, senso comum. Olha aqui, olha a faculdade que rege a primeira e a segunda camada. É passivo. Não tem como as motivações 1 e 2 serem motivações ativas. Por quê? Porque a ferramenta, a faculdade que você tem aqui, não é uma faculdade ativa. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Não tem como a motivação 1 e 2, não tem como elas serem motivações ativas. Você não tem como ter atividade com o senso comum. Você entendeu isso ou não? O senso comum é aquela faculdade que recebe. Legal isso, né? Então é evidente que as duas primeiras motivações vão ser motivações igualmente passivas. Qual é a motivação da segunda camada? É a motivação também de ser, mas é uma motivação agora de ser. É uma motivação de ser numa segunda cadeia de tradição. A primeira cadeia de tradição na qual você está inscrito é a tradição do ser ontológico. É de você ser na cadeia do ser. A segunda, ora, vamos lá. Você aparece, em primeiro lugar, você aparece porque o ser em ato puro, lembra do ser em ato puro? O ser em ato puro te doou o ser. Ah, peraí, alguém falou isso. Ele te doou o ser através de quem? Quem foi o co-criador? Quem? Os seus pais. Cadê os consteladores aqui no meu coração? Tá bom. Então vem aqui para cima para a gente fazer uma dinâmica, não estou zoando. Não, fica aí. A primeira tradição, a primeira cadeia tradicional que a gente entra, a primeira é a cadeia de ser, a segunda olha só que bonito, isso aqui é tudo uma história, presta atenção que vocês vão ver que as camadas é uma história contada de mão dada, é um dando mão para o outro. Você não tem uma ruptura de camada a camada. Isso é muito foda. A motivação de ser da segunda camada, ela também é passiva. Existe em você uma motivação de ser como seus pais.
A segunda, o Olavo chama de hereditariedade. Tá? É passivo. Por que é passivo? Porque, veja, não é que você está querendo imitá-los. Aparecem em você as características da ancestralidade. Você manifesta isso, mas é genético. Eu falei, não importa. Genética é uma coisa que vai cair por terra. Por definição simbólica é assim. Você está numa tradição. Uma tradição de ser. Você não entrou num eixo, você não entrou no mundo, numa outra cadeia que não fosse a cadeia da tua família. Não é biológico, é ser. Você é naquela cadeia, naquela tradição. Isso vai ter uma manifestação biológica? Óbvio. Não é à toa que você se parece mais com o papai ou com a mamãe. Mas isso é pouco ainda. O biológico é pequeno para falar sobre isso. Existe em você uma tendência de ser. Peraí, calma. Calma aí. Vamos lá. Atualmente, quem fala mais disso é o povo inscrito num teórico chamado Bert Hellinger. Mas o sujeito que inaugura essa percepção no mundo é um homem chamado Zondi. Tá? É ele, na verdade. Deixa eu contar para vocês aqui. Lipot Zondi. Ele é húngaro. Curiosamente, sabe de quem o Zondi era tio? Do Miller. Do Ronald Francis Miller, daquele que o Olavo foi. O Lipot Zondi, ele inaugura uma coisa muito interessante. Ao passo que o Freud fala de um inconsciente individual, o Jung fala de um inconsciente coletivo, o Zondi fala de um inconsciente familiar. Então ele tem uma expressão fantástica. Ele fala assim, ó: a sua vida é como um palco giratório no qual aparecem e reaparecem os seus antepassados, pedindo para que você reviva em si os sucessos e as tragédias de cada um. Legal isso, né? Calma, mas eu sou um homem, apesar de eu ser um homem assim, eu tenho um elemento, quando eu tô no consultório, eu sou um homem prático. Eu preciso de ferramenta, eu preciso abordar. Então vocês vão me desculpar, hellingerianos, zondianos, mas falar isso para mim nada é a mesma coisa. Por quê? Por quê? Posso te usar de novo, Tatiana? Tatiana, do meu coração. Qual o nome da sua mãe? Ana. Qual o nome da mãe da sua mãe? O nome da mãe da sua mãe? Eleonor. Qual o nome da mãe de Eleonor? Maria. Qual o nome da mãe da Maria? Não faz a menor ideia. Qual o nome do seu pai, Tatiana? Qual? Richard. Qual o nome do pai do Richard? Strudit. Qual o nome do pai do Strudit? Não sabe. Tu viu a merda que a gente está? Por que isso é um problema? Porque eu, como homem prático, e sabendo que existe em você a segunda camada, ou seja, ali é uma manifestação que vai aparecer sempre, ou seja, você tem uma faculdade passiva que vai sempre estar recebendo o mundo desse modo. Você vai sempre receber o mundo numa tradição ontológica, numa tradição ancestral. Ora, você vai receber isso pelo senso comum, que tem um símbolo lunar, que diminui e cresce. Então, ou eu trato de estabilizar essas fases da lua em você, conhecendo, olha só o que o Zondi fala. Preste atenção em mim no movimento. Ele fala um palco giratório. Sucessos e tragédias. É um crescente, um cheio, um minguante e uma nova. Um crescente, um cheio, um minguante e uma nova. É o mesmo símbolo lunar. Então, ou eu consigo estabilizar esses princípios de tragédia e sucesso na tua vida, né? uma tendência de manifestação de tragédia dos teus antepassados em você, ou mais uma vez eu perdi mais uma camada terapêutica.
Porque a primeira já está perdida por definição. Eu não tenho o que fazer na primeira camada. Você entende? Quer dizer, é isso. Você vem ontologicamente de um certo modo. Agora, na segunda camada, a gente já está na história. Na primeira camada, a gente ainda está na metafísica. Na segunda camada, você já está na história. Ou seja, a história é matéria. Eu tenho matéria, então eu posso intervir na matéria. Eu só preciso saber como fazer isso. Preste atenção que a gente está diante de uma dedução simbólica aqui. Eu vou fazer uma dedução simbólica com vocês. Tá? Isso é ciência simbólica exposta. Ok? Vocês vão ver como faz. Então a coisa é a seguinte, olha, o Zonde e o Hellinger falam desses ancestrais. Como se você tendesse a reproduzir em você o sucesso das tragédias de Ana, de Eleonor, de Maria, de Richard, de Strudit. Não é isso? Só que o problema é que você não conhece a biografia deles. Você conhece o nome deles. Essa aqui é a merda. O fato de, mesmo que alguém aqui se aventurasse, eu conheço até a 18ª geração da minha família, chupa. Eu ia falar assim, tá bom, meu amigo, você sabe o nome deles. Você não sabe a biografia deles, você não sabe a tua, você vai saber da tua mãe. E do teu avô? Você não sabe? Ou seja, dizer isso e nada, para mim é a mesma coisa, porque ou a gente vai para um lugar fantasioso, no qual as constelações às vezes caem, às vezes nem sempre. Ou a gente vai para um lugar de frustração, no qual o Zonde sempre cai. Só que eu não me dou por vencido. Eu não posso, Ítalo Marcílio, eu não olho para isso aqui e falo, então é assim. Eu falo, olha só, então preste atenção. Tanto o Zonde quanto o Hellinger, eles atiraram num lugar muito certeiro, mas não pegaram no alvo. Por quê? Porque nenhum dos dois, apesar de serem sujeitos muito amplos, não tem uma formação simbólica. Eles escapam por um triz. Eles podiam ter acertado na mosca, mas não acertaram. Isso a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer dedução simbólica aqui, na frente de vocês. Eles não acertam. Por quê? Porque eles estão ou num lugar de fantasia mística, uma tentativa de abordagem fantasiosa, ou eles estão achando que, de fato, o que se reproduz é a história concreta da Ana. Fui olhar para meus pacientes, olhar para a teoria. Falei, não, veja bem, a segunda camada é, de fato, uma manifestação passiva da uma hereditariedade não biológica, Estrela, mas histórica. Agora, e realmente você entra na inscrição dos teus antepassados. É teu pai e tua mãe mesmo, ali. O problema é que eu preciso achar não o princípio de tragédia e sucesso pontual de cada antepassado, porque isso é impossível. É impossível à nossa cognição. A gente não consegue fazer isso. Então eu preciso achar um princípio simbólico de tragédia e sucesso, de ascensão e queda. Então o que a gente precisa fazer? A gente não está na cadeia histórica, a gente precisa voltar o nosso olhar para o símbolo. Ou seja, quais são as narrativas históricas de ancestralidade simbólicas disponíveis na literatura? Tanto literatura ficcional quanto literatura religiosa. É lá que a gente tem que olhar. É assim que a gente faz a dedução. Preste atenção no que eu estou falando aqui, não é difícil. Só fica comigo. Só fica comigo. Veja bem, faz sentido que você, na primeira camada, você esteja dentro de uma tradição ontológica, na segunda camada você está dentro de uma tradição, uma linearidade histórica. Que vem, você ganhou o ser, né, ontológico do serenato puro, e você ganhou o ser dos teus pais. Então é claro que em você vai ter uma manifestação histórica que vem da tua ancestralidade. Você pede para ser naquela cadeia. Olha isso. Você está entendendo ou não o que eu quero dizer? Naquela cadeia paterna, materna, de avó. Blá, blá. Só que eu não consigo acessar a vida deles. Eu não sei quais são os princípios de ascensão e queda deles. Então eu tenho que olhar, bater o meu olho numa narrativa de ancestralidade simbólica. Essas narrativas elas são disponíveis. E aí vai a inteligência do pesquisador. A gente tem que ir lá e ativamente pela inteligência pegar os princípios de ascensão e queda. Quais histórias de ancestralidade contam para a gente princípios de ascensão e queda?
Então vamos lá, vamos fazer aqui. Somos ocidentais, não somos orientais. Se eu estivesse numa turma na Índia, eu estaria aqui escolhendo uma outra narrativa. Como eu estou no Ocidente, eu vou escolher a narrativa que é próxima a nós. Beleza? Eu sei que você é filha de Ana, que é neta de Maria, que é bisneta de Eleonor. Não, tataravó que é Maria, por aí vai. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tatiana. Você sabe mesmo isso? Se ela de fato não é filha de uma das outras, você de fato é filha dela. Não sabe? Nem isso. Eu não quero destruir tua fantasia de uma família. Eu não quero te fazer, mas o fato é que tu nem sabe. E pai, então? Tu sabe só Richard mesmo, teu pai? Mãe é até mais fácil. Agora, pai? Pai é quem cria, tá? Pai. Então, assim, não sabemos. A verdade. E órfãos, então? Eu não sei, a gente não sabe. Então, a gente precisa pegar uma narrativa que dê pra gente a segurança da nossa ancestralidade. Olha onde eu estou. Isso é a narrativa simbólica. Isso é a dedução simbólica. Isso é a dedução mítica e simbólica. Você tem que pensar nisso tudo. Eu não sei de quem você é filha de verdade. Eu não sei. Mas, simbolicamente, eu consigo chegar com muita segurança a um ancestral nosso. Que é teu, que é meu, que é de todos nós. Quem, com certeza, é pai de todos nós? Jesus? Jesus não teve filho? Abraão é filho de alguém? Adão. Então não acredita nessas coisas? Ai. Olha só, meu amorzinho do meu coração. Acho que a essa altura do campeonato você já entendeu que a tua inteligência tem que estar aberta para a percepção simbólica. Não importa se você acredita ou não. Isso é a narrativa simbólica da civilização na qual você está inscrita e instalada. Isso funciona como princípio, não é como religião, você está entendendo ou não? Adão é um princípio patriarcal, que a gente vai deduzir aqui. Adão. Mas preste atenção. Olha como é que a cabeça simbólica tem, olha como é que a percepção simbólica tem que funcionar. Adão é apenas um. E aqui a gente tem dois princípios dos quais tanto Hellinger quanto o Zondi, quanto a própria simbólica lunar dizem pra gente, que é o princípio de cheio e vazio, ascensão e queda, sucesso e tragédia. Simbolicamente eu preciso de mais um polo. Eu preciso de um segundo princípio patriarcal. Aí, simbolicamente, eu tenho que ver, existe um outro patriarca necessário na minha história? Ou seja, eu sei com certeza que eu sou filho de Adão. Então, eu não lembro da história direito. Adão quem era mesmo? Adão é aquele que estava de boa no barro. Lembra? Ele era barro. E aí, o Deus pega o barro, faz uma escultura e sopra na narina dele. E aí aparece o Adão. Esse é um mito. Eu não acredito nessas coisas, não importa se você acredita ou não. Você tem que ver isso ficcionalmente se você não tem crença. Porque aqui não é assunto de crença, aqui é assunto simbólico. Você está entendendo ou não? Isso é abertura de inteligência. Adão tem toda uma dedução, existe todo um princípio simbólico em Adão, que a gente vai deduzir aqui. Existe algum outro personagem mítico? Preste atenção. Ítalo, tem lá o Shiva. Não, preste atenção. Tem que estar na mesma tradição. Porque senão você está aloprando. Isso não é símbolo mais. Você está fazendo arranjo. Isso é a percepção. Isso é a dedução do simbolista. Existe algum outro personagem que tem características de um princípio patriarcal? Quem falou Noé? Tu mesmo disse. Noé. Por que Noé? Porque teve um dilúvio, né, bicho? Então, com certeza, tu é filho de Maria, filho de Eleonor, filho de Ana, que é filha de Noé. Ítalo não entendi direito. Presta atenção, meu amor, me acompanha. Dilúvio, morreu todo mundo. Só ficou Noé. Entendeu? Só ficou Noé. Então, só ficou Noé. Tinha um monte de gente. Aí só ficou Noé. Daqui para baixo, todo mundo é filho de Noé. Entendeu ou não? Preste atenção simbolicamente aqui, minhas flores e meus espinhos. Preste atenção aqui. Temos dois princípios patriarcais. Se a gente procurar em todo o relato mítico ocidental, não tem outro. Então, pegamos dois princípios patriarcais.
Agora, eu tenho que ver se esses sujeitos patriarcais guardam em si as qualidades lunares. Olha aqui a pica que eu tô. Isso aqui é dedução simbólica. Senso comum, lua. Aqui está, segunda camada. Temos aqui uma lua. Eu tenho que ver se eles têm princípios lunares em si, ou seja, se existe aqui princípio de ascensão e queda. Qual é a história do Adão? Adão era o sujeito mais rico do mundo. Eike Batista, Warren Buffett, isso é fichinha. Esses caras todos dividem na fortuna com outros. O Adão não dividia nada com ninguém. Era tudo dele. Acontece lá algo na história adâmica. Bem, vocês lembram do mito, do relato mítico. E o que acontece com Adão? Ele cai. Assim que o Adão perverte lá uma prescrição específica e comete um ato, que é o ato de queda dele, isso não importa pra gente, ele nota que está nu, fica com vergonha, o Deus pergunta para ele, Adão, Adão, aonde estás? Ele se esconde, né? Deus o cobre, não é com a folha de palmeira, na história, no relato semita, cobre com uma pele de animal, que por acaso os animais que se cultivavam no jardim do Éden, os animais de 4 patas que tinham couro, eram cordeiros. Então Adão já é coberto com uma pele de cordeiro, que já é uma prefiguração simbólica do cordeiro que foi executado para a redenção, mas isso é uma outra história. E Adão está caindo. Mas eu, como homem prático, eu preciso saber o seguinte, ok, ele cai, mas ele para de cair em algum momento. Eu, como homem prático, eu preciso saber o seguinte, o que é que aconteceu com Adão para que ele parasse de cair? Porque uma hora a história foi estabilizada, porque, veja, o gênero humano continua. O que aconteceu com Adão para ele parar de cair? Simbolicamente, eu como um terapeuta, eu preciso saber qual é o elemento, se há um elemento, e qual é o elemento que faz com que Adão pare de cair. E se a gente lembrar da narrativa mítica, alguém lembra qual foi o elemento que Adão recebe para parar de cair? No fim da queda, Adão recebe um elemento, chamado pão. Então veja, a gente já tem aqui simbolicamente, a gente começou a amarrar nossa história. Vamos para a história de Noé agora, porque eu preciso saber o seguinte, simbolicamente eu preciso ter uma... Presta atenção, simbolicamente eu preciso ter uma complementaridade de símbolos. Eu não posso contar a história de Adão, simbolicamente, e eu já tinha amarrado lunarmente Adão com Noé. Eu preciso agora olhar a história de Noé. Qual é a história de Noé? Se você for pegar simbolicamente, a história de Noé é o inverso da história de Adão. Noé era o sujeito mais coitado. Só tinha bandido, marginal, vagabundo, salafrário. Era um mundo horroroso. Noé era o sujeito mais pobre, ele não tinha... Ele compartilhava o mundo só com tragédia. Então Noé estava lá embaixo. Quando vem o dilúvio e limpa da face da terra todos os marginais, o que acontece com Noé? Ele sobe, ele vira um tipo de Adão. Não é isso? Ele está no topo do jardim de novo. É tudo dele. Mas olha o que aconteceu simbolicamente com Noé. É o inverso, não é? Noé estava embaixo e subiu. Porra, simbolicamente a gente completou o ciclo lunar. A gente acertou. Entende a dedução simbólica? Olha simbolicamente que a gente tem. A gente tem 2 princípios patriarcais. Noé é nosso pai com certeza. Adão é nosso pai com certeza. Adão tem um princípio de queda. Noé tem um princípio de ascensão. Você entende a dedução simbólica, como é que ela é feita? Só que você tem que ir lá no... Né? Falta uma coisa aqui. Eu preciso saber se o elemento... Ora, mas a gente está no princípio lunar. Noé não pode ficar cheio por muito tempo. Ele tem que cair. Assim como Adão não podia cair para sempre. Ele tem que estabilizar e subir. Então, o pão serviu como princípio de estabilização do Adão. Não é isso? Vamos à história do Noé. Noé
Por 40 dias navegou na arca. Em certo momento, chega até a terra, firme. Desembarca, fica feliz. E é encontrado na areia. Quem lembra da história? E é encontrado caído na praia, com as vergonhas à mostra. Olha o mesmo símbolo adâmico. Ao lado de Noé é encontrado um elemento. Que elemento é esse? Vinho. Opa. Pão e vinho. A gente já viu essa dualidade de elementos inúmeras vezes na simbólica. Ou não? Noé toma vinho e cai. Isso é dedução simbólica. Então presta atenção. Temos aqui hellingerianos e zondianos. Aqui a gente tem a explicação do palco giratório, do sucesso da tragédia, desse redivivo de queda e ascensão que tem no espírito de cada homem e de cada mulher, marcado pela segunda camada. Isso é o princípio que tem dentro da gente. É o princípio de Adão e Noé. Temos uma lua que fica cheia e fica vazia, fica cheia e fica nova. Encontramos os dois princípios patriarcais, simbólicos, né? Óbvio, que jogam 1000 vezes mais luzes na gente do que a gente conhecer a história de Eleonor, Maria e Ana. Richard, Studit. Por quê? Porque isso aqui é símbolo. Está tudo aqui. Adão estava no topo e cai. Noé estava no fosso e sobe. Noé, quando chega no topo, toma vinho e cai. Adão, quando estava na queda, ele come o pão ou ele faz o pão com o suor do próprio rosto? Ele faz o pão com o suor do próprio rosto. Ele conhece pela primeira vez o trabalho. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Isso é bom, isso é bonito. A gente acabou, entenderam como a gente faz isso aqui é a arte da simbólica. A gente fez uma dedução simbólica. Não tinha nada dado, a gente tinha um problema, a gente fez uma dedução simbólica profunda aqui. É assim que faz. Tá?